de mãe teria a tal decisão. Justo revela o escondido, justo socorre os aflitos, desaloja os mistérios que escondi no coração. Ele é justo. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro dos Reis, hoje no capítulo 8, versículos 22 e 23, que nos diz assim: E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos, que andam de todo o coração diante de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, e neste capítulo nós temos a convocação de Salomão para que os anciãos de Israel venham para a inauguração do templo. Isso nós vamos ver a partir do versículo 1. E a partir do versículo 12, nós vamos ver Salomão fazendo um discurso ao povo acerca de Deus, do templo, do projeto, da construção do templo. E nós então podemos destacar algumas características desse capítulo 8. Primeiro, a convocação de Salomão ao povo para a dedicação do templo. Depois, o discurso de Salomão ao povo acerca do propósito do projeto da construção do templo. E depois chegamos ao versículo 22 a seguir, que lemos a uma pequena porção, onde ele vai começar então a sua atividade individual, que é a sua oração. Ele faz uma oração, por isso o texto diz que Salomão coloca-se diante do altar do Senhor e ele estende as suas mãos aos céus e começa a dizer, ou seja, começa a fazer a sua oração ao Senhor. Nós temos ainda uma outra divisão nesse capítulo, que é do versículo 54 a seguir. Agora, Salomão ele abençoa o povo. Vejamos que há uma diferença entre o discurso que ele faz no versículo 12 e aquilo que ele profere ao povo no versículo 54, porque lá ele apenas falava ao povo a respeito da construção do templo, da intenção, e aqui ele abençoa literalmente ao povo de Israel. Mas nós vamos nos deter aqui na primeira parte, nessa parte onde nós lemos que Salomão ele ora a Deus. Meus queridos, observemos que Salomão ele foi sucessor de Davi, o seu pai. Ele traz no bojo do seu reinado a responsabilidade de construir uma arca ou um templo, uma edificação para ali ser o lugar onde buscariam a presença do Senhor. Vejamos que tudo isto pode vir carregado de uma responsabilidade transferida de seu pai para a sua pessoa. Estou dizendo pode porque nós vamos ver nesta atitude de Salomão que, na verdade, ele tinha intenções pessoais, como já foi dito em outras reflexões. Pois bem, quando nós chegamos nesse capítulo, nós vamos ver uma autoridade de nível de um rei que agora se coloca diante do Senhor no altar e começa a orar ao Senhor, a buscar a Deus, a louvar a Deus por causa
daquilo que Deus havia feito e da oportunidade de ter lhe construído uma arca, uma casa, um templo, ainda que este tinha consciência de que Deus, ele não habitaria naquela casa, porque o homem não poderia construir uma casa que fosse suficiente para, caber a grandeza de Deus, mas ele sabia que ali, naquele lugar, seria invocado o nome do Senhor, e ele então começa a invocar. Ou seja, o que nós percebemos aqui nesse texto é que Salomão, ele demonstra que ele não estava apenas cumprindo uma ordem de seu pai, mas ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ele tinha, algo, exclusivo dele com o Senhor. E isso demonstra a nossa vida e a nossa responsabilidade para com Deus. Ou seja, nós não podemos apenas fazer aquilo que nos mandam, aquilo que nos pedem, mas nós temos que ter motivação própria para fazermos as coisas de Deus. Aqui nós percebemos que Salomão fielmente constrói a arca do Senhor, a casa do Senhor, e ele dedica-se com muito afinco para concluí-la, e depois que ele conclui, ele então vai para a cerimônia de inauguração. E ele faz então uma oração, Além de orar, a Bíblia vai dizer que ele também abençoa o povo. Este é o papel de um líder. Ele é de buscar a Deus, de buscar ao Senhor, de ter relacionamento pessoal e ter certeza de que ele tem algo da parte de Deus para abençoar as pessoas. Que no nome do Senhor Jesus, você também seja como Salomão, que você tenha consciência do chamado e da sua responsabilidade ministerial, e que você possa ser alguém usada por Deus para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Obrigado pela sua companhia. Continue conosco, pois na próxima reflexão vamos ver qual foi o resultado desta atitude de Salomão para com o povo, para com o Senhor. Amém? Obrigado pela sua companhia. Continue conosco até a nossa próxima reflexão. Eu aguardo você.